Olá, amados, tudo bem? Quem tá falando é Vivi Chan e, porra, este vídeo vai ser interessante pra caralho. Primeiramente, eu quero dizer que se você é uma criancinha, por favor, chame o seu papai ou sua mamãe para assistir esse vídeo com você. Sim, a tia Vivi tá falando sério. Seria muito legal se você assistisse esse vídeo junto com seus pais, pra eles não poderem dizer que a Vivi Chan tá influenciando as crianças a falarem palavrão. Vamos começar do começo, que é um ótimo lugar pra se começar as coisas, diga-se de passagem. Palavrão é uma coisa que eu nunca entendi. Porque, vamos lá, o ser humano foi evoluindo. E evoluindo, ele teve a necessidade de se comunicar através de palavras. Ou seja, ele começou a nomear as coisas, os sentimentos, enfim, whatever. Ele começou a criar palavras para poder falar, porque falar é uma coisa boa. Falar é bom, porque é bom a gente falar. Porque se a gente não falasse, as coisas ficariam muito mais complicadas, não é mesmo? Então, todas as palavras que existem no mundo foram inventadas, né? Elas não, tipo, simplesmente, pá, toma aí, palavras feitas. Não, foi alguém que pensou e falou e as outras pessoas concordaram, tipo, não, beleza, isso aí pode se chamar cortina, né? Que eu tô olhando a cortina aqui. Enfim, isso daqui pode se chamar cortina. Cortina é um bom nome para isso. Esse tipo de sentimento pode se chamar raiva, porque raiva é um bom nome para esse sentimento. E sabe, as coisas foram evoluindo, porque os seres humanos começaram a pensar em palavras, as palavras começaram a dar nome às coisas, e foi bom, isso foi uma evolução enorme, né? Isso é uma grande coisa, falar e dar nome às coisas. Mas aí, o ser humano, eu não sei. Como eu vou explicar? Parece que a gente tem uma tendência a gostar de coisas que são proibidas. E isso, meu amor, vem lá da Bíblia. O fruto era o quê? Proibido. O que fizeram com o fruto proibido? Comeram. Então, nós criamos e inventamos palavras. Mas era tudo muito fácil, porque a gente inventava as palavras, né? A gente criava as palavras e todas as palavras podiam ser ditas, porque nós fizemos as palavras. Né? Não tinha motivo para não dizermos tal palavra, que era uma palavra que nós inventamos, então pra que não diriam aquela palavra? Mas aí tava ficando muito sem graça, é o que eu acho, tava ficando sem graça nomear as palavras e todas as palavras do mundo poderem ser ditas porque não tinha motivo para não dizermos tal palavra, e eu acho que começamos a achar isso muito sem graça, muito porque pra mim não existe outra explicação que seja mais plausível pra gente ter inventado palavras que não podem ser ditas, porque basicamente a função da palavra é ser dita, né? Escrita, whatever, mas a função da palavra é ser pronunciada de alguma forma. A gente ter criado palavras que não podem ser pronunciadas, pra mim é porque tava sem graça criar palavra. Então eles falaram, não, mas peraí, todas as palavras do universo podem ser ditas porque nós inventamos as palavras. Mas a gente precisa colocar umas palavras aqui que não podem ser ditas, porque senão vai ficar muito chato. Vai ficar muito chato. Claro que provavelmente tem alguma coisa histórica, medieval, louca, pra ter iniciado os palavrões de uma forma para que não possa ser dita, porque naquela época significava os demônios dos mares que comiam os vikings e o caralho a quatro. Mas, gente, agora, no século XXI, o palavrão não ser dito, ser feio falar palavrão, pra mim não faz o menor sentido. Ai, Vivi Chan, mas tu pode falar palavrão porque é feio. É uma coisa que pessoas mal educadas fazem. E esse tipo de coisa não é bonito pra uma mocinha. A Vivi nunca, em momento algum, tá querendo passar por cima da ordem dos seus pais. Se os seus pais falam pra você não dizer palavrão, você não tem que dizer palavrão, porque é ordem dos seus pais. Mas eu gostaria de levar alguns pais, as pessoas adultas e mais velhas, a pensarem um pouquinho sobre isso. Quando eu era pequena, eu perguntei pro meu pai, por que é palavrão e por que a gente não pode dizer ele? Foi basicamente isso que eu perguntei. Meu pai disse que palavrão era uma coisa pra se expressar quando a gente tava com uma emoção muito forte. Por exemplo, quando a gente tava com muita raiva, a gente soltava um puta que pariu. Ou quando a gente tava muito feliz, a gente falava caralho! Ou quando a gente tava chateado, a gente falava merda. Vocês estão entendendo? Mas o meu pai também me falou uma coisa. É claro que você não vai chegar pra sua coleguinha e de repente falar coleguinha, vai a merda. Deus, é muita fofura. É muito fofa! Então, na minha cabeça de vivizinha pequenininha, eu criei assim. Palavrões são palavras para poder expressar em momentos que a gente tá com muita emoção, onde as palavras normais não conseguem alcançar tamanha emoção.
mas também servem para ofender pessoas. Então eu fiz essa divisão. Você pode falar palavrão desde que você não ofenda ninguém. Mas do mesmo jeito eu não falava palavrão, porque ninguém falava palavrão na minha idade, era uma coisa desnecessária e eu nunca senti uma emoção tão forte a ponto de soltar um caralho. Mais velha, meus amigos começaram a falar palavrão e eu também. Comecei a falar palavrão, sabe? Não tem um grande motivo. E aí eu comecei a usar o Facebook e tal, e comecei a digitar os palavrões quando eu vi uma coisa muito absurda. Eu falava, caralho! E digitava, caralho! E aí isso começou a incomodar muitos dos meus parentes, tias minhas e minha mãe. A pessoa falava, Viviane, pelo amor de Deus, você, mocinha, falando palavrão desse jeito? Não pode! Eu comecei a refletir miraculosamente na minha cabeça porque caralhos eu não podia falar palavrão. Por que palavras inventadas foram inventadas para não serem ditas? Qual é o grande problema de falar um caralho? O que caralho tem diferente de creme? Não são duas palavras inventadas para se expressar? Então por que eu não posso falar creme, mas não posso falar caralho? Aí eu cheguei à conclusão de que é porque o ser humano tem que ter a necessidade de não poder alguma coisa. O ser humano pode tudo, mas aí ele cria alguma coisa pra não poder. Aí fica mais interessante. É essa a conclusão que eu cheguei. Talvez tenha sido uma conclusão meio exagerada das coisas. Provavelmente sim, mas mesmo assim, eu ainda não consigo entender por que um caralho ofende tanto. Vamos pegar assim 2 exemplos. Está chovendo pra caralho. Isso é ofensivo pra muitas pessoas. Mas pra mim não é. Eu só tô dizendo que tá chovendo pra caralho. Quer dizer que tá chovendo muito, tá chovendo a beça. Não tá chovendo pra caralho. É diferente de eu, por exemplo, chegar e falar, vai se fuder, sua filha da puta. Digo mais, o problema no vai se fuder, filha da puta, não está no palavrão. Está na vontade de ofender. Porque tudo pode virar uma ofensa desde que você queira. Desde um palavrão até um você é feia. Então, o que eu quero dizer é pra vocês mais velhos, pais da minha idade, adolescentes, enfim, não deem tanto poder ao palavrão. Palavrão é só mais uma palavra. Se você quiser transformar um palavrão numa palavra proibida e absurda e, meu Deus, ela falou caralho, palavrão vai virar uma palavra proibida e absurda. Agora, se você vê o palavrão como um jeito de se expressar, porque foi uma palavra inventada assim como as outras, palavrão vai ser simplesmente uma palavra para se expressar. Se usando palavrão para ofender outra pessoa, também não vejo como uma coisa muito ruim, porque qualquer palavra também pode ser usada para ofender outra pessoa. Palavrão é só mais uma delas. E você, criança, converse com seu pai sobre falar palavrão. Pra mim, a tia Vivi não vê nada demais, mas o seu pai e a sua mãe podem não gostar, e é eles que você tem que ouvir, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá um like aqui embaixo, compartilha nas suas redes sociais. E se não gostou, se você não gostou, olha pra mim. Fala pra mim que você não gostou desse vídeo. Fala pra mim. Olha. Oh, minha carinha linda. Meu Deus. Obrigada. É só isso aí. Bye, bye.